Muito bem, essa é a nossa aula inaugural de macroeconomia e nós havíamos visto, ao longo de várias aulas, num total de 10 aulas, as noções fundamentais em termos de economia, que vai desde a noção básica, sobre a que se refere a ciência que nós chamamos de economia, até, por exemplo, a curva de possibilidade de produção. Eu quero te lembrar, no entanto, que a economia, de uma maneira geral, ela se distingue em dois grandes ramos. O primeiro ramo, que nós identificamos como microeconomia, que será dado aqui no EVP pela professora Amanda Aires, e que vai falar para você, na realidade, de preço, de demanda, de oferta. Ela, inclusive, incluiu na programação para você a teoria dos jogos, isso é muito bacana. E, por um outro lado, nós estaremos iniciando um outro curso aqui, que é de macroeconomia. Então, a gente vai tentar entender desde a noção do que é a macroeconomia, até tentarmos entender como que funcionam as políticas econômicas, ok? Vamos então lá iniciar o nosso curso, vamos dar uma olhada lá para o nosso slide, perfeito? Olha para lá. Bom, nós vamos começar então tentando identificar junto com vocês, primeiro, o nosso conceito de macroeconomia, as metas das políticas macroeconômicas, a estrutura para análise macroeconômica e os instrumentos dessa política macroeconômica. Portanto, meta, estrutura e instrumentos. Vamos lá, então. O que nós sabemos, que, na realidade, o conceito de economia, ele trata da evolução da economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento dos agregados econômicos. Bom, se nós estamos falando que a macroeconomia considera, na realidade, a economia como um todo, analisando o comportamento dos agregados econômicos, vem então a nossa primeira pergunta. Quais são esses agregados econômicos? E aí nós vamos ver cada um deles aqui no nosso curso. Nós poderíamos falar da renda, do emprego, do produto nacional, desemprego, investimento, estoque de moeda, poupança, taxa de juros, consumo, balança de pagamentos, nível geral de preços e também a taxa cambial ou taxa de câmbio. Quero te lembrar, assim, que a macroeconomia, ela não analisa com profundidade o comportamento das unidades econômicas individuais, que você se recorda que, na realidade, se referem, por exemplo, às famílias ou ainda às empresas. Porém, ela permite estabelecer relações entre os agregados para melhor compreender as interações entre eles. Então, na realidade, é preciso que você compreenda de maneira muito clara que a macroeconomia ela não está dissociada da microeconomia, mas que, na realidade, lhe é, de alguma forma, complementar. E, de alguma maneira, nós poderemos, então, na macroeconomia, analisarmos a relação entre os agregados econômicos. Sendo dessa maneira, é preciso que a gente considere, primeiro, duas grandes questões. A teoria macroeconômica e a teoria do crescimento e desenvolvimento econômico. Lembrando a você que, na realidade, a teoria do crescimento e desenvolvimento econômico implica, na realidade, a análise dos agregados econômicos, mas também a questão da distribuição da renda. A teoria macroeconômica, portanto, vai tratar de questões conjunturais, portanto, do conjunto de condições da economia num dado momento, que pode ser, por exemplo, de uma balança comercial deficitária, o aumento ou a redução da taxa de emprego. Por um outro lado, nós podemos falar da taxa de juros a ser implicada, da inflação, que é o aumento generalizado de preços dentro da economia. Portanto, nós estamos falando de questões conjunturais de curto prazo. Por um outro lado, a teoria do crescimento e desenvolvimento econômico tratará, então, das questões estruturais de longo prazo. E a primeira pergunta é, o que é, na realidade, uma questão estrutural? A questão estrutural é aquela que está na estrutura da economia, ou seja, a maneira como a economia está organizada a longo prazo. E, portanto, nós estaremos incluindo elementos, do progresso tecnológico, lembrando a você que esse progresso tecnológico pode ser, por exemplo,
de duas grandes naturezas. Nós podemos estar falando do progresso tecnológico em termos de gestão, ou ainda podemos estar falando, né, do progresso tecnológico em termos de produção. É importante você lembrar que ambas as tecnologias são consideradas. A outra grande questão, né, da qual a teoria do crescimento e desenvolvimento, né, econômico irá se preocupar, será com a distribuição da renda, ou seja, que nós tenhamos uma distribuição mais equitativa da renda nacional. E, portanto, estaremos analisando também a política industrial de um dado país. Bom, quero te lembrar que existem algumas metas, né, a serem levadas em consideração, né, na política macroeconômica. E a primeira pergunta é: quais são essas metas da política macroeconômica? Primeiro, o alto nível de emprego dentro da economia, a estabilidade de preços, ou seja, impedir, né, que o fenômeno inflacionário desorganize os agentes econômicos e o ambiente econômico como um tal, a distribuição da renda que tem que ser socialmente justa e, óbvio, o crescimento econômico. Portanto, nós estamos falando, né, de dois grandes desafios, né, dentro da economia. Por um lado, manter a estabilidade de preços e, do outro lado, o crescimento econômico. A questão é como crescer economicamente sem gerar inflação, ao mesmo tempo permitindo o pleno emprego e, ao mesmo tempo, uma distribuição que seja mais equitativa e mais justa da renda. Bom, nós sabemos, então, que o alto nível, né, de emprego, ele vai eclodir a partir, né, dos anos 30, sobretudo, né, quando nós teremos lá o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que entre 1929 e 1933, o produto nacional teve uma queda de 30% e a taxa de desemprego chegou a 25%, o que, obviamente, vai ensejar uma fortíssima crítica, que nós vamos ter oportunidade de analisarmos mais tarde, a chamada escola clássica. Essa escola clássica que defendia, por exemplo, a não intervenção do Estado na economia, acreditando que existia uma lei da oferta e da demanda e que essa lei da oferta e da demanda tenderia o tempo todo a levar a economia a um ponto de equilíbrio entre a quantidade ofertada e, na realidade, a quantidade demandada e que, portanto, não haveria necessidade de interferência do Estado. Quando nós tivemos a crise econômica mundial de 1929, né, lembrando aqui que nós estamos falando do crash ou da quebra da Bolsa de Nova York, né, nós passamos então a ter uma situação de queda do produto nacional e, ao mesmo tempo, de uma queda da taxa de desemprego. E isso implicou numa questão muito interessante. Na realidade, eu tenho aí dois fatores combinados: a queda da atividade econômica provocando a queda do emprego. Portanto, houve uma crítica muito acentuada à escola clássica que foi feita pelo economista John Maynard Keynes. Nós sabemos, então, que Keynes vai revolucionar a macroeconomia tal qual nós conhecemos. E a teoria que, na realidade, ele ensejou e que foi adotada em todo o mundo desde a década de 30 até a década de 1970, ficou conhecida, então, como teoria keynesiana, que nós também teremos oportunidade, ao longo do nosso curso, de falarmos detalhadamente para você. Quero te lembrar, então, que essa teoria, né, que nós chamamos de teoria macroeconômica, vai ter, na realidade, o seu início, né, de maneira mais consistente a partir do pensamento do economista John Maynard Keynes. A gente se recorda que a sua grande contribuição foi exposta no seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro, de 1936,
onde ele argumentou que as políticas governamentais, e portanto nós estamos falando da política orçamental, o que implica dizer na realidade a quantidade, de recursos que foi auferido mediante a tributação e, por um outro lado, os gastos do governo, e também a política monetária, e, portanto, nós estamos nos referindo da quantidade de moeda circulante dentro da economia e, na realidade, a taxa básica de juros, podem influenciar no produto e assim reduzir o desemprego e encurtar as recessões econômicas. Portanto, nós estamos falando que, na realidade, o Keynes propunha a intervenção pontual e estratégica do Estado na economia, seja através de políticas orçamentais de aumento do gasto público ou ainda de redução da taxa de juros, para permitir, de alguma forma, o aumento da produção. Nós sabemos, então, que as suas teorias foram aplicadas com sucesso, a seguir da Grande Depressão que se abateu nos anos 30, sobretudo entre 1930 e 1933, e ainda hoje influenciam economistas e políticos de todo o mundo. Quero lembrar para você também que essa teoria keynesiana, da qual nós poderemos falar mais detalhadamente para você ao longo das nossas próximas aulas, sofreu fortíssimas críticas ao longo da década de 70, por exemplo, pela escola monetarista. E mais tarde nós vamos poder analisar que surge no mundo, inclusive, uma outra escola que nós chamamos de neo-keynesiana, que vai revisitar as teses do John Maynard Keynes, fazer um contraponto, por exemplo, à escola dos monetaristas e, de alguma maneira, reafirmar os princípios básicos desse grande economista. Nós estamos, então, no início do nosso curso de macroeconomia, tentando mostrar para você que a macroeconomia é, na realidade, o estudo de, na realidade, elementos agregados e das suas interações que nos permite entender a economia como um todo. Ok? Quero desejar a todos vocês um forte abraço, obrigado aí pela sua presença, que o nosso curso seja muito exitoso. Forte abraço e até a aprovação.